Senhor meu Deus, louvado seja o teu santo e bendito nome. Graças te damos mais uma vez estar na tua presença. Apresentamos teu servo que vai trazer, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor seja com ele em nome de Jesus e fale aos nossos corações. Amém? Deus abençoe. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Lição 13, né, irmãos? A última lição desse trimestre, também a última lição do ano de 2024. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Nós temos aqui uma lição que encerra, então, esse trimestre cheio de promessas, né? E para nós é um prazer estar aqui juntamente com o presbítero irmão Alberi, que nos formulou esse convite de estarmos ministrando nesta última escola, mesmo não podendo participar da maioria nesse trimestre, mas acompanhamos algumas lições. Meus irmãos, o texto que foi lido, o texto áureo, ele é bem direto, né? Dizendo que Deus não é homem para que minta. Isso nos leva a um pensamento quando somos comparados, somos homens, né? E a Bíblia nos compara como mentirosos. Será? Nós precisamos estudar muito bem para que a palavra, quando nos confronte, ela nos coloca com certeza as nossas deficiências, os nossos defeitos. E logicamente aqui o texto não está tentando convencer o homem de que é mentiroso, mas nos convencer de que Deus é infalível, né? Mas quando nós seguimos os princípios do Evangelho, então estas coisas nós precisamos deixar de lado. Mas fica aqui já de antemão este conselho, este confronto da palavra de Deus. A verdade prática encerra dizendo: Deus e a sua palavra sempre cumprem um propósito. Então, sempre que a palavra de Deus disser alguma coisa, sempre que Deus falar alguma coisa, é inevitável que isto será cumprido. O Salmo 102, ele fala aqui de algumas coisas, né, que são obras das mãos de Deus e que tudo isso perecerá, mas o Senhor permanecerá de eternidade a eternidade. E o 27 diz assim: mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Logicamente, para nós, é um pouco difícil de assimilar eternidade, porque tudo para nós tem um início e tem um fim. Mas quando olhamos para Deus e a Bíblia nos diz isso, muitas vezes nós ficamos tentando imaginar o que é nunca ter fim, né? Mas Deus é este ser eterno. Introdução da nossa lição diz assim: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença e onisciência. E o que enfatizaremos nesta lição, sua imutabilidade. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Eu estava imaginando, se Deus não fosse imutável, se Deus fosse como o homem,
se Deus, de alguma forma, não cumprisse com as suas promessas? Será que o Evangelho de Jesus Cristo teria alcançado a nossa geração? Será que tudo que Deus fez não teria, de certa forma, acabado, sumido, né, desaparecido? E o nome do Senhor não teria sido já esquecido? Porque nós, mesmo que tenhamos uma vida ilibada, deixemos um legado para a nossa geração. Pouco tempo depois, poucos anos depois da nossa morte, com certeza restarão apenas lembranças. Mas a imutabilidade de Deus nos prova que Ele é. Jesus está vivo e que tudo aquilo que Ele prometeu até aqui já foi cumprido, e o que Ele prometeu que ainda não foi cumprido, com certeza será. E, inclusive, esse tema é de grande valor, porque ele fortalece a nossa vida espiritual. Lá no nosso interior, nós sabemos que confiamos em um Deus, confiamos na palavra de Deus e que ela não muda. Mesmo que o homem nesta geração tente desacreditar a palavra de Deus, reescrever a palavra de Deus, dizendo que já não serve para esse tempo de modernidade que nós vivemos, ela continua fiel. Inclusive, ela já defende isso desde o início, porque sabemos que Deus, na sua onisciência, sabe que nesse tempo alguém tentaria desacreditar da palavra de Deus. E nós termos um Deus imutável, inclusive a imutabilidade é um tema pouco falado, né? Mas é um dos atributos incomunicáveis de Deus, juntamente com a onisciência, onipresença e onipotência. E nos prova que ter um relacionamento com alguém que se pode confiar só nos traz alegrias. Ninguém quer um relacionamento com alguém em quem não se possa confiar. E Deus, através da sua palavra, nos prova isso. E é por isso que nós, cada dia mais, nos firmamos na sua palavra, porque esta palavra é fiel e não muda. Amém? Primeiro tópico, primeiro ponto do primeiro tópico, a infalibilidade de Deus. Diz assim: o Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Muitas vezes surgem críticos dizendo que Deus falhou ao criar o homem. Outros dizem que o projeto do Éden não deu certo. Mas nós vamos ver que todas as falhas naquilo que Deus programou, projetou, prometeu e que não aconteceram conforme a vontade de Deus, é porque o homem saiu da vontade de Deus. Deus continua imutável. Inclusive, se nós acharmos alguma referência bíblica que o escritor aqui está desafiando, que nós achemos alguma referência bíblica que prove que Deus falhou,
e nós não vamos encontrar. Todas as falhas estão no homem. Então, queridos, como a Bíblia é imutável, assim como a palavra de Deus, os seus planos todos se cumprem. Nós vemos lá quando o povo saiu do Egito e Deus fez uma promessa ao povo e ele cumpriu a promessa. Muitos entendem que, por não entrar na grande maioria daqueles que saíram do Egito, que não entraram na terra prometida, foi por falha de Deus. E a Bíblia nos prova que não. Foi falha do homem. Aqueles que murmuraram no deserto, ficaram no deserto. Aqueles que não cumpriram com a vontade de Deus, não entraram na terra prometida. Assim é conosco, a igreja. Nós temos promessa de uma eternidade com Deus. Mas quantos conhecem a promessa, conhecem o Deus da promessa, caminham conosco, outros caminharam conosco, mas não alcançarão a eternidade com Deus. Mas o plano de Deus é infalível. A igreja vai para o céu. A falha está no homem que não acredita, que não crê e que não cumpre com as promessas, ou seja, com a palavra do Deus Altíssimo. Amém? Alguém pode ler o segundo ponto? Uma promessa infalível? Amém. Meus irmãos, Pedro estava aqui respondendo à igreja a respeito dessa demora da vinda de Jesus Cristo. Quanto mais o que Pedro escreveria, o que ele falaria para a igreja hoje, né? Nós, com a ideia humana, nós muitas vezes cobramos a pontualidade de muitas coisas. Gostaríamos que coisas boas acontecessem na nossa vida e ficamos esperando essas coisas, esperamos no homem e muitas vezes não se cumprem. Mas Deus não está no Cronos, Deus não está neste sistema temporal que nós vivemos. Então, Deus inspirou a Pedro para escrever para esta igreja que estava ansiosa. Imagina, Cristo havia feito uma promessa que voltaria. E nós vemos no início da igreja, na igreja primitiva, quando eles começaram a vender até as suas propriedades. Eles pensaram, já que nós não vamos desfrutar, vamos, pelo menos no tempo em que estamos aqui, desfrutaremos, auxiliando aqueles que não têm. Então, Pedro, um pouco mais além daquele tempo ali, ainda havia esta cobrança, vamos dizer assim, para os apóstolos, perguntando, vocês que ouviram dos dois varões que ele voltaria, cadê? Né? Então, se nós fôssemos colocar isso na balança humana hoje, nós talvez teríamos uma ideia de Deus errada, né? Porque já faz tanto tempo que esta promessa ela foi feita e Cristo ainda não voltou. Né? Mas podemos entender também que
Esta semana eu ouvia o pastor Ciro Zibordi dizendo o seguinte: antigamente nós dizíamos, a volta de Cristo será em breve Cristo voltará. Mas hoje nós dizemos, é iminente, já não falta mais nada, todas as promessas antes do arrebatamento já estão cumpridas. Não depende de mais nada para Cristo voltar, mas a longanimidade e bondade de Deus que está levando este fato que deverá acontecer para mais além, por amor a nós. Mas que Deus vai cumprir, vai. Ele é infalível. Então, como Deus vive em outra dimensão, no tempo kairos e não no cronos, e o kairos, inclusive, quer dizer no tempo oportuno, no momento supremo, que não é o nosso momento, Deus vai, através da sua longanimidade, fazer no momento em que Ele achar que deve fazer, e não no nosso. Se nós tivéssemos o poder de decidir a vinda de Cristo, com certeza já teríamos decretado. Mas quando olhamos ao nosso redor, para a nossa família, para os nossos amigos, para a igreja, aí a longanimidade de Deus recai sobre nós. E nós pensamos, eu posso permanecer fiel por mais um tempo, e Deus vai dar a oportunidade para mais alguém. Então, se nós temos esta misericórdia, quanto mais Deus, que é amor e é longânimo. E quando Pedro fala que para Deus é como um dia é como 1000 anos, isso não é uma conta exata, que um dia de 24 horas nosso corresponde a 1000 anos de Deus. Isso é simplesmente uma força, uma expressão, e é para simplesmente desvencilhar o tempo dos humanos do tempo de Deus, desconectar isso, para que nós não venhamos dizer assim, oh, Deus demorou tanto tempo. Inclusive surgiu ideias de que a cada 2000 anos acontecia algo na humanidade. E quando nós estávamos em 99, a igreja se preparou para o arrebatamento. Eu ouvia um pregador dizendo que os cartazes dos congressos, os grandes congressos, sempre dizia lá, tempo do fim, tempo da colheita. Os temas dos eventos eram todos voltados para o arrebatamento da igreja. Mas passou os 2000 anos, no tempo Cronos, o homem achou que seria, mas não foi. Porque nós estamos desconectados do tempo de Deus. Agora, esta longanimidade de Deus nos leva a esfriar. Aquela intensidade de viver uma vida santa e justa perante Deus lá nos anos 90, nós não vemos mais agora. Será que nós vamos aguardar 2000 anos para que esta mesma vontade de ir para o céu retorne aos nossos corações? Eu creio que não vai demorar tanto tempo, mas que nós precisamos confiar nesta promessa e saber que está prestes a acontecer é o que mais nós precisamos guerrear agora contra nós e contra o inimigo das nossas almas. Então, tempo kairos, como eu falei, é o tempo oportuno. Tem a ver com eternidade. É quando Deus decide, agora sim. Como é que Deus decidiu a vinda de Jesus Cristo para nascer de Maria? Depois de 400 anos, o que Deus levou em conta para demorar tanto tempo? Nós não sabemos. É a supremacia de Deus que define o tempo. E assim nós não sabemos o tempo do arrebatamento. Porque se soubéssemos, o jeitinho brasileiro nos levaria a viver uma vida desleixada até poucos dias antes do arrebatamento. Mas a promessa está de pé. Exemplo,
Chegou o tempo de falar algo para alguém. Um exemplo bem simples do que pode nos trazer uma similaridade com o tempo Kairos. Por exemplo, o pastor João, o primeiro vice-presidente da igreja. De repente eu tenho algo para falar para ele, mas eu preciso de um momento especial. E eu oro a Deus e peço, eu preciso falar com o pastor João um assunto sério, mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Aí de repente o pastor João me visita e eu entendo, esse é o momento. Mas não teve hora marcada. Eu não convidei ele para vir. Foi algo que aconteceu. Então chegamos ao momento, ao tempo oportuno de acontecer isso. Não é com hora marcada. Assim são as promessas de Deus. Não tem um momento certo. Eu já recebi profecia o ano passado. Até o final do ano vai acontecer isso na sua vida. E aí quando nós julgamos a profecia, às vezes nós somos visto com maus olhos até. Mas Deus, se Ele tem que cumprir alguma coisa na nossa vida, Ele vai cumprir independente do tempo, do cronos que nós vivemos. Ele vai fazer. Basta termos fé e crermos nisto. Enquanto que o cronos é o tempo em que se pode medir. O tempo é algo tirado de algo maior. Então, eu tenho um tempo para estar aqui, porque eu tenho um dia de 24 horas e eu tirei 2 horas para estar aqui na igreja. Eu cortei de um tempo maior esse tempo específico para juntos nós aprendermos a palavra de Deus. Amém? Eu acho que não há dúvidas quanto ao tempo de Deus e ao tempo do humano, né? Todos conhecemos isso. Seguimos, irmãos. O ponto 3 do primeiro tópico. A palavra infalível de Deus. Inclusive, o finalzinho desse comentário do ponto 2 diz assim: a promessa de sua vinda é infalível. Às vezes nós ouvimos pessoas dizerem, mas Jesus não veio até agora. A maioria já não acredita mais nisso. Isso nós ouvimos dentro da igreja. Não são de pessoas que deixaram o evangelho. Ou seja, no coração já deixaram. Porque se nós não tivermos a certeza de que um dia moraremos nos céus, na eternidade com Deus, o evangelho para nós não tem mais significado nenhum. Só para viver uma vida diferente do mundo e depois permanecer aqui não resolve. Nós temos que ter esta chama acesa em nosso coração. O desejo de subir para encontrar Deus, encontrar Cristo como eles são. Então vamos para o ponto 3. A palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas conforme lemos em Reis. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que ele disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Jeremias 1:12. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. Todos concordamos que Deus cumpre com todas as suas palavras, suas promessas. Isso, para quem crê em Jesus e crê na Bíblia Sagrada e não tem como desassociar isso, é uma realidade. Nós sabemos que Ele cumpre. Mas, às vezes nós ouvimos uma profecia, somos alvo de uma profecia e esta profecia não se cumpre.
E o que acontece conosco? Nós nos entristecemos, porque nós colocamos a nossa fé em algo que não está escrito na palavra de Deus e que nós não temos 100% de certeza que aquela mensagem veio realmente direto dos céus. E aí nós nos entristecemos. Nós criamos esperança naquilo que Deus não assinou embaixo, porque a profecia é passível de julgamento. Por que nós não nos entristecemos quando nós vemos a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida? Um exemplo: quem for fiel é abençoado por Deus. Quem cumpre com os seus estatutos é abençoado por Deus. Quem contribui de coração alegre, Deus abençoa. Então, por que nós não ficamos dentro da palavra de Deus? Porque essa não nos decepciona. Ela é a verdade absoluta. O segredo está aqui, em crermos em Deus, em crermos na Bíblia. Ela é infalível. Tudo o que nós lemos, seja no nosso devocional, seja num estudo bíblico, seja o que ouvimos nos cultos, aonde nós somos ministrados pela palavra de Deus, e quando o pregador é fiel ao texto bíblico, esta é infalível. Então nós não podemos errar em confiar mais em palavras de homens do que na palavra de Deus. Isso eu não estou desacreditando os profetas. Existem homens e mulheres de Deus que Deus tem usado poderosamente nos nossos dias, mas continuam sendo falhos. Como sempre foi ensinado aqui, dos céus até o profeta é mensagem original. Do profeta para fora, nem sempre é. Há poucos dias eu conversava com o evangelista Pedro e ele dizia, eu recebi uma profecia que dizia assim: Deus abrirá uma porta para você. Deus fará tal coisa, mas não especificou. Eu disse, com certeza é de Deus pela pessoa que ele me disse que profetizou, só que às vezes falta discernimento para o profeta. Porque Deus, assim como inspirou os homens a escrever a palavra de Deus, e eles escreveram com as suas próprias palavras e com a cultura que eles viviam, eles tiveram que traduzir e escrever. Assim o profeta, quando ele tem discernimento do Espírito, ele recebe uma mensagem, vamos dizer assim, crua, e ele precisa discernir e transmitir. E às vezes falta alguma coisa. Às vezes falta uma informação. Às vezes tem um sentimento humano que foi junto. E nós acabamos nos entristecendo ou nos alegrando demais, esperando que aconteça. E quando acontece, que Deus realmente cumpre, nós louvamos a Deus, mas não louvamos a Deus muitas vezes por aquilo que está escrito e que é infalível. Então nós precisamos ter esse cuidado. Precisamos ser bereanos, fiéis à palavra de Deus, para que Deus nos dê condições de viver nesse tempo onde há muito engano, como eu tenho pregado aqui nos últimos dias. Não podemos cair no engano. Meus irmãos, nós não podemos dissociar Deus da sua palavra e nem a palavra de Deus do Ser Supremo. São algo que devem andar e serem observados para nós crermos em ambos. Às vezes nós ouvimos pessoas dizer, eu tenho contato com o paizinho lá do céu, o homem velho lá de cima, desculpem a expressão, mas não conhece a palavra de Deus. Não há como nós termos um relacionamento
uma comunhão com Deus, sem termos o conhecimento do que está escrito. Ela é infalível. Então, não existe uma nova revelação. A revelação de Deus para as nossas vidas, aquilo que Deus quis nos revelar, está nela. É ela. Não há outra revelação. Ouvia um pastor dizer essa semana, cuidado quando alguém disser, opa, peraí, estou ouvindo algo aqui. Está descendo algo novo. Que novo, se a Bíblia já é antiga o suficiente. Então precisamos ter muito cuidado. Amém? Deus tem compromisso ou seja, quem tem compromisso com Deus tem com a sua palavra. 1 Crônicas 16 e 15, alguém pode encontrar aí? E 1 Pedro 1, 25. 1 Crônicas 16 e 15 e 1 Pedro 1, 25. (16 e 15). Para 1000 gerações. Se eu não me engano, nós estamos em 300 gerações, mais ou menos, né? 1000 gerações. Então é assim, ó, não tem fim. A palavra de Deus está prescrita para mais 700 gerações. Nós já vivemos 2000 anos só do Novo Testamento, depois de Cristo, e mais 4 ou 5 mil anos antes. E deu só 300 gerações. Então a palavra de Deus, ela não tem fim. 1 Pedro 1, 25. Amém? Permanece para sempre. Então não há dúvidas de que ela vai chegar a um ponto que nós podemos dizer assim, já é obsoleta. Não tem mais o que nós fazer, temos que criar uma nova Bíblia. A palavra de Deus, ela é única e infalível. Alguém pode ler o próximo ponto? Isso. Aqui nós temos um exemplo, irmãos, daquilo que quando Deus ele resolve abençoar um povo, ou a igreja, ou alguém, uma família, ninguém revoga. Às vezes nós ouvimos aí que existem, com certeza, trabalhos de religiões ocultas que podem tentar impedir a ação de Deus de abençoar a igreja. Pode. Mas Deus cumpre com todas as coisas. Todas as dificuldades que nós tivermos nos amadurece, nos faz crescer, nos faz ir além. O exemplo que nós temos bem claro é o nosso Congresso Fronteira para Cristo. Às vezes eu falo no púlpito aqui, a gente não pode falar tão abertamente, mas as religiões se unem para jejuar, para fazerem trabalhos contra o Congresso Fronteira para Cristo. Mas alguma vez deixou de ser realizado?
Mas cada ano Deus abençoa mais. A fé que está no departamento de missões é maior a cada ano. Porque Deus cumpre, porque esse trabalho ali não foi criado na administração passada simplesmente porque brotou no coração do homem, mas brotou no coração de Deus. Aí parou por alguns momentos, em 2014 nós retornamos e até hoje só paramos na pandemia, mas fizemos aqui, né? Então, Deus cumpre. Ele abençoou o trabalho, abençoou a igreja e ela não vai parar. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, tudo aquilo que nós lemos na Bíblia Sagrada, que corresponde a nós, que corresponde à igreja, será realizado, será cumprido. Porque Deus, Ele não revoga, Ele não se arrepende daquilo que fala, mesmo que, como eu falei no início, mesmo que o homem, na sua deficiência, nas suas imperfeições, não consiga trilhar o caminho que Deus destinou, mas no contexto geral, a promessa será cumprida. Então, se nós queremos fazer parte desta igreja vitoriosa, a igreja verdadeira, nós precisamos entrar para dentro das normas, regras e mandamentos bíblicos para alcançarmos esta mesma vitória da igreja. Amém? Deus se arrependeu? Vamos ler aqui. Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade da sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Obrigado, irmã Joel. Deus se arrepende de alguma coisa? Nós entendemos que nem o diabo tem permissão de fazer o que Deus não autoriza. Balaão não conseguiu. Deus limitou o inimigo para agir na vida de Jó. Tinha limites. Como Deus vai se arrepender de algo? Se tudo está no controle, até o mal que poderá ser feito a nós através do diabo é limitado. Inclusive, eu acho que preguei aqui na última ceia, que falei sobre a tentação, né? Que Deus limita o nível de tentação conforme a nossa fé, a nossa fidelidade e a forma como nós podemos suportar. E isso é diferente para cada um de nós. Então, para que Deus usaria ou revogar alguma coisa se tudo está no controle? Não há nada que ele possa sair fora dos planos de Deus, dos limites que Deus estipulou. Então, nós precisamos entender que Deus não se arrepende. Se Deus abençoou, ninguém poderá reverter. E se Ele disse, assim como tinha para o povo de Israel, se vocês forem fiel, vai acontecer isso, 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 isso. Se vocês forem infiéis, vai acontecer isso, 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 isso. E por que o povo judeu foi vítima no Holocausto? Porque eles não cumpriram com todas as exigências que Deus exigiu para o povo de Israel. Assim é para nós. Se Deus tem promessas para nós, Ele cumpre. Mas se nós não cumprirmos com a nossa parte, de modo coletivo, Deus também não vai cumprir. E isso não é revogar. E aconteceu isso com a humanidade. Vamos ver o terceiro ponto aqui. Uma aparente contradição. Em Números, lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis, que ele se arrependeu.
Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Deus criou esses seres livres, com livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Pode uma mãe orar por um filho e esse filho ser alcançado pela graça de Deus. De repente ele está passando em algum lugar e alguém está pregando a palavra e o Espírito Santo tentar convencê-lo, mas a decisão é dele. Deus não vai intervir, porque Deus não criou robôs ou autônomos. Deus criou seres humanos que decidem o seu destino. E como Deus permaneceria com o mesmo propósito se a humanidade não estava mais no propósito que Deus havia definido? Então Deus não se arrepende. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Como eu havia falado antes, o escritor bíblico, ele recebia a revelação, a inspiração e tinha que transmitir de forma escrita. Mas nem tudo o que acontece nos céus, os sentimentos de Deus, nós temos claro na Bíblia, porque são humanos que escreveram. E nós precisamos estudar para ver a cultura que foi escrita para entendermos isso. Então nós vamos ver o que aconteceu aqui. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas Escrituras de antropopatismo. Vamos ver o que é. Ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Para nós entendermos melhor, o antropopatismo atribui sentimento humano a Deus. Sentimento. Exemplo, Provérbios 6,16. Essas 6 coisas o Senhor odeia. O Senhor odeia? Nós temos o ódio. É um sentimento. Mas Deus não odeia. E a 7ª, sua alma abomina. Que tal um Deus raivoso, odioso, que nós fazemos alguma coisa e ele, com o grande poder que tem, nos fulmina na hora? Isso vai acontecer no milênio. Mas o amor dele é maior do que esse ódio. A justiça é que equilibra essas coisas. Agora, antropomorfismo, que também é usado bastante, atribui características físicas a Deus. Exemplo, Isaías 53:1. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Se Deus é espírito, logicamente ele não tem braço. Mas para entendermos a palavra de Deus, se usa então estas 2 figuras de linguagem, antropopatismo e antropomorfismo, e tantas outras, mas a Deus estas 2 são mais atribuídas. Enfim, irmãos, a Bíblia não se contradiz. Deus não se contradiz. Ele cumpre com as suas promessas. Amém? Alguém mais pode ler? Se tiver alguma coisa para acrescentar os irmãos ou questionar, ali nós temos o professor de teologia. Fiquem à vontade.
É. O Espírito Santo entra na vida do homem e diz: aqui morou outro, mas eu assumi o lugar. Agora, o dono da casa fica, às vezes, querendo que o Espírito Santo vaze para voltar o outro. Então, o Espírito Santo fica com ciúme. Ó, eu vou cuidar dessa casa aqui, preciso ativar a consciência dele para mim não ser despejado daqui. Esse é o ciúme do Espírito Santo, irmão Paulo. Como foi colocado aqui, o antropopatismo, ele diz que nós atribuímos sentimentos a Deus. Como nós não temos uma palavra para definir o que Deus sentiu, né, com certeza, Deus, na sua supremacia, e no céu não haverá tristeza, essa polêmica aí, eu acho que foi desvendada, né, nas redes sociais. Eu não creio que Deus se entristeça. Mas ele, de certa forma, de uma forma divina, ele age, né? Porque Deus, na realidade, ele reage àquilo que nós fazemos. Então, Deus reagiu à decisão da humanidade de se jogar no pecado, né? Então, não creio que haja uma palavra que nós possamos usar para definir esta atitude de Deus. Mas o escritor achou melhor colocar desta forma. E aí trouxe essa aparente contradição. Amém, irmãos? Amém, irmã Angélica? Entendeu? As infalíveis promessas de Deus. Um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele, desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Então, esse plano glorioso, essa atribuição do plano glorioso é para nós, a humanidade, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Para Deus não há passado, nem futuro. Ele está no Kairos. Tudo acontece no presente. Se pudéssemos imaginar, para Deus não há uma linha do tempo, né? Não há linha do tempo. Não há anos, meses. Eu creio assim que Deus olha e tudo está ali, nu e patente diante de Deus. Ele sabe o que está acontecendo no momento. Inclusive, a linguagem que João escreve o Apocalipse nos prova isso. E vi algo que é para acontecer depois. Algo que é para futuro. Mas João escreve, e vi, estava acontecendo diante dos olhos dele. João teve uma pequena experiência do que é viver no Kairos, que depois nós vamos viver também. Então, ele não vê como nós vemos. Deus vê tudo e sabe tudo e todos os pensamentos de uma só vez. Isso é inimaginável para nós. Como que Deus sabe o que está no nosso coração, aquilo que não subiu à mente humana e aquilo que nós vamos pensar daqui a um tempo. As nossas decisões daqui a um tempo, né? Deus sabe todas estas coisas. Então, a promessa da salvação, que é o que mais importa para nós, é algo infalível. Já está decretado. Se nós pudéssemos dizer, na história de Deus, isso já está resolvido. Basta que nós creiamos. Inclusive, eu acho que foi Billy Graham que disse, né? Fique em paz, que eu já li a última folha da Bíblia e tudo vai ser resolvido.
vai ser tudo paz. Então nós precisamos crer nisso. Deus cumpriu todas as coisas, todas as promessas até aqui. Por que falharia daqui para frente? Né? Então nós precisamos ter paz. Precisamos ter confiança em Deus, que esta promessa, este mistério, já foi revelado como promessa infalível de Deus. Vai se cumprir. Amém? A eternidade. Estamos no final aqui já. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequente, a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Desta forma, o Senhor Jesus é garantidor da eternidade que um dia experimentaremos por ocasião de sua vinda e transformação do nosso corpo corruptível em um incorruptível e celestial. Nós temos aqui, é bom nós lermos 1 João 2, 24 e 25. Se alguém puder, encontre para nós. 1 João, capítulo 2, versículos 24 e 25. E esta é a promessa que ele nos fez. Neles, em Deus, no Pai e no Filho, nós viveremos a eternidade. O pecado, ele mudou o destino do homem. Agora, o homem nasce para ser condenado. Porém, Deus não mudou o plano da salvação. Deus, quando criou o homem, se nós pudéssemos dizer o céu está para cá e o inferno para lá. Nós nascemos lá no início. Adão nasceu com o caminho destinado. Mas depois do pecado, nós estamos com o caminho destinado para o inferno. Inclusive, ontem eu coloquei alguma coisa na internet que dizia, se tu não quer fazer nada, se tu quiser ir para o inferno, não precisa fazer nada, uma coisa assim. É só ir. Mas se tu quiser ir para o céu, tem que tomar decisão. Tem que ser transformado pela palavra de Deus. Então, o problema do homem é o pecado. E em pecado fomos gerados. Né? Ontem eu estava estudando algo que eu li, e bem interessante. A semente da mulher, como Deus prometeu lá no Éden, que pisaria a cabeça da serpente, ela não traz pecado. Porque Jesus nasceu da semente da mulher, com o Espírito Santo. Sem pecado. Agora, nós, humanos, temos a semente do homem. E a semente do homem nos coloca nessa condição de pecadores. Mas se nós revertermos isso, formos fiéis a Deus e aceitarmos o desafio da vida cristã, com certeza estaremos na eternidade com Deus. Final. Esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem, inexoravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e que, por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece.
Tudo que o homem busca através da medicina, os recursos tecnológicos, eles não são garantias. Podemos chegar a recursos tecnológicos, modernidade, acima do imaginável. E que nós temos visto já algumas coisas. Um exemplo, tem médicos que operam através de computadores uma pessoa em outro lugar, em outro país. Quando que há 20 anos atrás nós imaginaríamos isso? Né? Mas nada se compara à eternidade com Deus. Porque mesmo que os remédios, a medicina, a ciência evolua aqui e que nós tenhamos longevidade, nunca alcançaremos a eternidade. O céu está muito além do que nós vivemos aqui. Pode ser confortável, podemos ter algo que nos traz alegria, prazer, gozo, mas o gozo dos céus é muito além do que nós vivemos aqui. Então, estas promessas estão para nós. Por um Deus que não mente, que não se arrepende, que não revoga, mas que abençoa. Então, nos firmemos nesta promessa e nos encontremos todos um dia na eternidade com Deus. Amém? Deus abençoe a igreja.